Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 29 de novembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira nós vamos de fato para o primeiro dia desse devocional especial de Natal, né, que a gente chama de Advento, ou seja, vinda, né, chegada do Senhor. E nesse nosso primeiro dia, nós vamos falar sobre o tema Prepare o Caminho. Então, deixe-me ler com vocês aqui o devocional, como eu me propus a fazer nesse período. Vou ler todo o devocional e depois vou fazer, então, alguns comentários sobre ele. Vou começar então lendo aqui o texto bíblico que diz assim: E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Dia 1, prepare o caminho. O que João Batista fez por Israel, o Advento pode fazer por nós. Não deixe que o Natal o pegue despreparado. Refiro-me ao despreparo espiritual. O gozo e o impacto dele serão muito maiores se você estiver pronto. Que você esteja preparado. Primeiro, medite sobre o fato de que precisamos de um Salvador. O Natal é uma acusação antes de ser um deleite. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2,11. Se você não precisa de um Salvador, não precisa do Natal. O Natal não terá seu efeito pretendido até que sintamos desesperadamente a necessidade de um Salvador. Desde que essas curtas meditações de Advento ajudem a despertar em você uma sensação agridoce da necessidade do Salvador. Segundo, realize um sóbrio autoexame. O Advento é para o Natal o que a Quaresma é para a Páscoa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Que cada coração prepare para ele morada, limpando a casa. Terceiro, edifique uma antecipação, uma esperança e empolgação centradas em Deus em sua casa, especialmente para as crianças. Se você estiver animado sobre Cristo, elas também estarão. Se você torna o Natal emocionante com coisas materiais, como é que as crianças terão uma sede por Deus? Dobre os esforços de sua imaginação para tornar visível para as crianças a maravilha da chegada do Rei. Quarto, seja intenso nas Escrituras e memorize as principais passagens. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor. Jeremias 23, 29. Nessa época do Advento, reúna-se ao lado desse fogo. É quente. Está cintilando com cores da graça. É cura para 1000 feridas. É luz para noites escuras. Amém, pessoal? Bom, então esse foi aí a leitura do devocional de hoje. Eu quero apenas aqui fazer alguns comentários. E eu gosto quando ele diz, já no início lá do devocional, quando ele diz assim: a alegria e o impacto do Natal serão maiores se você realmente estiver preparado para o Natal. E esse é um ponto importante porque nós, em alguma medida, especialmente cristãos ocidentais vivendo no século 21, nós deixamos de nos preparar para esse momento tão importante que é o Natal. E isso é em decorrência de várias coisas. Uma delas é a secularização da nossa fé, ou seja, a nossa fé é cada vez mais parecida com o mundo, não há muita diferença entre ser cristão e não ser cristão. E o segundo problema é exatamente o incentivo à busca de coisas materiais
e também uma espécie de resistência, uma resposta a essa busca por coisas materiais, que é uma resistência ao Natal. Então, era muito comum alguns anos atrás, nesse período, pastores gastarem ali pregações e pregações para falar contra o Natal, mas não contra o consumo de coisas materiais, mas às vezes contra a árvore de Natal e outras coisas assim, que não contribuíram em absolutamente nada para esse momento. A pergunta é, como preparar-se para o Natal? E aí, o autor ali, né, que é John Piper, do Devocional, ele elenca 4 maneiras de se preparar para o Natal. Primeiro ele disse, tem a necessidade de um Salvador, e ele fala algo interessante. Se não precisamos de um Salvador, não precisamos do Natal. E isso aqui é tão fundamental, tão elementar, tão nuclear quando estamos falando de Natal, quando estamos falando até da vida de maneira geral, mas como estamos tratando aqui de Natal, é importante trazer essa ênfase, né, para esse momento. Mas isso é tão importante, tão nuclear, que talvez toda a nossa construção do Natal dependa disso. É muito comum nesse período nós nos lembrarmos de elementos importantes, como família. Algumas pessoas falam, esse é o momento de reunir a família. Alguns pensam que podem agregar a isso, e devem mesmo, a troca de presentes. E tudo isso que eu acabei de dizer, família, troca de presentes e outras coisas, tudo isso é muito importante. Mas principalmente, o Natal é um lembrete de que todos nós precisamos de um Salvador. E a vida cristã, e obviamente de maneira especial o Natal, ele pode se manter de pé ou cair, dependendo da maneira como eu vou encarar o Salvador. Se o Salvador para mim é o dinheiro, o Natal vai representar apenas coisas materiais. Mas se o Natal, ou se a vida para mim representa, ou a necessidade de um Salvador para mim representa muito, o Natal vai ser, de fato, uma data muito especial. Segundo, ele diz, realize um sóbrio, um honesto autoexame. E aqui a gente pode elencar que o Natal é uma oportunidade de arrependimento. E a gente às vezes esquece disso. O Natal nos dá essa oportunidade de repensarmos, de resetarmos, de começarmos novamente. Essas datas comemorativas, elas são tão didáticas para nós, e nós devemos nos utilizar disso, que é aproveitar essas datas para dar uma zerada. Então aproveite o Natal para fazer um autoexame e principalmente para você recomeçar algumas coisas. Natal é tempo de perdão. Então se você precisar perdoar alguém, faça isso agora no Natal. Perdoe. Se você precisa pedir perdão para alguém, o Natal é a oportunidade única. Peça perdão, recomece relacionamentos, recomece a sua vida com outras pessoas durante o Natal. Mas não só isso. Natal também é momento de arrependimento em relação ao Senhor. Então é momento também de santificação. É momento de você avaliar a sua vida, deixar para trás práticas que são contrárias às Escrituras. É momento de você deixar para trás pecados crônicos e de você buscar realmente o arrependimento das suas obras vazias, das suas obras vãs. Então, é momento de perdão, mas é momento também de santificação. Mas também é momento de compromisso. Talvez o Natal vai lembrar para você que você precisa assumir um compromisso com o Senhor. Você precisa assumir um compromisso com o povo de Deus. Você precisa assumir um compromisso com a igreja local. Você às vezes tem compromisso com várias coisas. E o Natal revela muitos nossos compromissos. Às vezes, nós temos compromisso com a família. Às vezes, nós temos compromisso com o descanso. E isso são coisas boas. Mas aonde está o espaço para o seu compromisso com Deus e com o seu povo? Então, o Natal também é esse lembrete de que nós temos que nos arrepender e assumir estes nossos compromissos. Bom, em terceiro lugar,
ele vai dizer: centralize o Natal em Deus. Lamentavelmente, o Natal do mundo é centrado em coisas materiais. Até mesmo quando o Natal do mundo chama a atenção para coisas que não são materiais, como a família, por exemplo, no fundo ele remete esse centrar em coisas boas como a família em coisas materiais. Lamentavelmente isso acontece. Mas o Natal para os cristãos é centrado em quem? Em Cristo. Então, prepare-se para o Natal e prepare-se para neste Natal falar de Cristo. Mais do que você fala de árvore, de enfeite, de casa bonita, de família, de perdão, de contentamento, de todas as outras coisas que são boas. Mas lembre-se, o Natal é centrado em Cristo. Então prepare-se para falar de Cristo. Faltam 20 e poucos dias, 26, 27 dias aí para o dia que nós celebramos o Natal. Dá tempo de você se preparar para falar de Cristo para as pessoas. Mas não só isso, testemunhe de Cristo também. O Natal é a oportunidade de nos lembrarmos e de prepararmos o nosso testemunho. Se o seu testemunho hoje não é um testemunho de um cristão, se as pessoas olham para você e não conseguem ver em você um testemunho de cristão, prepare o seu testemunho. E terceiro, prepare-se para exaltar a Cristo. E esse é um ponto importante, porque nós temos uma tendência a exaltar coisas em vez de exaltar o Criador. Então, prepare-se para exaltar o Senhor. 4 maneiras de preparar para o Natal. Primeiro, tenha necessidade de um Salvador. Segundo, realize um autoexame. Terceiro, centre o Natal em Deus. E por último, seja intenso nas Escrituras. O Natal também é oportunidade de nós repensarmos a nossa relação com as Escrituras. O John Piper faz uma relação acerca da Bíblia e o fogo. Jeremias cita isso. E a ideia aqui é de nos assentarmos ao redor desse fogo que nos aquece. Então, repense a sua relação acerca das Escrituras. A Bíblia, ela é central na sua vida. A Bíblia é para você a vontade expressa de Deus. Se isso não estiver acontecendo, é momento de você repensar a sua relação com as Escrituras. Então, moral da história aí, já para a gente ir concluindo aqui o nosso devocional, a ideia hoje é: prepare o caminho, esteja preparado para o Natal, esteja preparado para nesse Natal centrar a sua vida em Deus, fazer um autoexame, centrar a sua vida nas Escrituras, porque tudo isso é maneira de nos prepararmos para esse momento tão importante. Moral da história, então: não deixe que o Natal o pegue despreparado. Prepare-se espiritualmente para celebrar o Salvador. Prepare a sua casa, prepare o seu coração para as pessoas e tudo mais, mas nunca deixe de preparar o seu coração para celebrar o Salvador. Tá certo, meu povo? Bom, desafio do Léo. Como a gente aplica isso que acabamos de falar? Acho que foi bem prático o devocional de hoje, né? Falou de coisas que a gente pode fazer para se preparar aí para o Natal. E eu pensei em deixar aqui uma pergunta final. A pergunta é: você está preparado para o Senhor? Você está pronto para o Senhor? Se você responder que sim, ou se você responder que não, eu vou fazer uma segunda pergunta. Você está preparado para o Senhor por quê? E essa pergunta é fundamental, uma vez que nós temos que pensar se a nossa vida é centrada naquilo que fazemos e nas nossas obras ou no que Ele fez. E o Natal nos lembra isso. Porque nós temos um costume, nós como cristãos, de sempre nos apoiar no que fazemos. Então é muito comum alguém dizer: eu não sou
tão ruim assim. Eu não sou tão bom, tenho lá os meus erros, mas eu também não sou tão ruim assim. Por quê? Porque a vida está centrada em obras, no que eu faço ou deixo de fazer. E essa resposta não é a resposta de alguém que está preparado para o Senhor. A resposta de alguém que está preparado para o Senhor é: você está pronto para o Senhor? Não, não estou. Por quê? Porque ninguém nunca está pronto para o Senhor. Nós sempre dependemos da graça e do amor dele. Se não for a graça, o amor e a misericórdia dele derramado sobre as nossas vidas, literalmente nós nada podemos fazer. Então o Natal é esse lembrete de que tudo depende dele. Tá certo, meu povo? É isso. Bom, eu acho que podemos concluir, até porque o tempo urge, né? Então vamos concluir por aqui e eu gostaria de orar. Se você puder, então pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós somos desafiados a nos prepararmos para o Senhor, a nos prepararmos, Senhor, durante toda a nossa vida, para o nosso encontro com o Senhor. E, de maneira específica, hoje, nós somos desafiados a nos prepararmos para celebrarmos ao nosso Salvador. Sabemos, meu Pai, que a nossa carne tem uma tendência a se sentir confortável em suas próprias obras. Nós analisamos a nossa vida e pensamos que aquilo que fazemos nos dá a segurança de estarmos prontos para o Senhor. Nos perdoe, Pai, por essa tendência tão humana e carnal e ajuda-nos a centrar a nossa esperança de que estamos prontos para encontrar o Senhor na obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.